Olá, boa tarde, pessoal. Vocês que estão chegando aí, a gente vai começar em alguns minutinhos e, por enquanto, a gente vai deixar nessa tela. Mas em breve a gente já inicia a nossa live. Obrigado pela participação de vocês. Olá, boa tarde. Mais alguns minutinhos e a gente já inicia a apresentação, a live, a última live de 2024. Obrigado pela participação de vocês. Bora lá, boa tarde. Meu nome é Cássio, obrigado pela participação de vocês, por terem se juntado nessa nossa última live de 2024, ano difícil, aliás, não tem sido anos fáceis esses últimos anos, mas a gente tem essa rotina aqui com vocês de uma vez a cada trimestre trazer as informações para dar uma direção e atualizá-los, embora a gente já reconhece que muitos dos que se juntam aqui acompanham muito bem o mercado e também conseguem fazer bons questionamentos, bons desafios, mas também conseguem entender isso que a gente fala que realmente não está sendo fácil para o mercado. A gente vai poder, vocês podem deixar a pergunta no chat, no chat aqui do Teams. Ao final a gente vai poder endereçar as perguntas.
E a rotina vai ser a mesma. A gente vai passar a palavra para o nosso gestor Tiago Belodi, que é da XP, que faz a gestão dos nossos fundos exclusivos dos leves, né, que são os perfis que a gente tem. E em seguida vai estar conosco o Renato Eizelli, que é da consultoria Aditus, que eles fazem, nos apoiam no compliance, no enquadramento, e vai passar sobre os resultados, e aí resultados da cota mesmo. Só para deixar claro aqui já de início, o Renato, quando ele trouxer as informações, ele vai apresentar os resultados da cota referente a outubro. A gente já publicou uma prévia de novembro, que a gente sempre costuma fazer, mas a gente ainda não fechou a essa altura, o qual o mês de dezembro é muito curto, mas nessa altura, dia 12, eu acho que a gente está no 8º dia útil, talvez, a gente não tem a cota fechada, a cota de novembro fechada, então nós vamos apresentar aqui a cota de outubro. Eventualmente no site vocês podem até ver a cota atualizada, a prévia de novembro. Mas o Tiago, que é o nosso gestor, ele vai trazer os dados atualizados que ele tem já com os resultados de novembro. Então, as informações, entendimento, posicionamento, referência de mercado, as mais atuais, até de ontem o Tiago já consegue trazer, os resultados serão apresentados da parte da XP até ali novembro, cenário econômico de novembro, e até ontem, e a cota, efetivamente a cota que impacta no nosso benefício, ou na nossa rentabilidade, a gente vai trazer a última fechada, que é a de outubro, tá? Façam as suas perguntas, aproveitem desse momento aqui para a gente poder esclarecer e tirar as dúvidas de vocês, e com isso eu passo a palavra para você, Tiago, e depois o Renato assume. Muito obrigado e boa live. Obrigado, Acácio, obrigado a todos que estão aqui hoje conosco. Eu vou compartilhar aqui um pouco dos slides que a gente conduz nas nossas reuniões de conselho, de gestão, junto com o próprio corpo diretivo da Bayer, nessa parte de previdência, e os demais aqui, o próprio Renato, que também está junto conosco. Eu vou fazer um balanço assim muito rápido, mas sobretudo dando um foco, que ano é esse, ou pelo menos que ano que está terminando, e naturalmente, o que é 2025, o que nós podemos esperar. Esse final de ano tem sido com emoção, mês de novembro deu uma chacoalhada no copo, a gente viu dois episódios muito importantes, que foi a eleição norte-americana e toda essa questão que envolve o pacote fiscal que foi anunciado pelo ministro Haddad, a reação do mercado, o dólar a 6. Essa semana teve as questões de saúde do Lula, então tem sido um final de ano que a gente gostaria de estar numa situação mais tranquila, mais relaxada, mas as coisas se agitaram muito nesse final. O que nós vemos, assim, nessa tabelinha, são vários indicadores de mercado, várias rentabilidades. A primeira conclusão que dá para tirar, olhando para ela, é que foi um ano, 2024, isso aqui é fechamento de novembro, muito difícil para ativos brasileiros. Essa é a primeira frase. Poucas coisas superaram o CDI nesse ano, poucas coisas deram bons retornos. Aqui a gente está falando, por exemplo, da Bolsa, que talvez é o ativo mais fácil de encarar como um ativo de risco, o Ibovespa, teve uma queda de 3% em novembro, e acumulando uma queda de 6,30% no ano, então o Ibovespa no campo negativo. O CDI de novembro aproximou-se de 10% ao ano, então o único ativo investível que nós temos à nossa disposição que supera o CDI no ano foi o crédito privado. Pensando o que nós temos mais na carteira, a Bolsa não bateu o CDI nesse ano, por todas essas questões com as quais a gente conviveu de dúvida fiscal, que atingiu o seu ápice de pressão, né, em relação ao cumprimento da meta fiscal, que atinge o seu ponto mais crítico 2 semanas atrás com o anúncio do pacote. Nós vimos também toda a parte de juros, quem acompanha título público, por exemplo, as tais das NTNBs, que são aqueles ativos atrelados à inflação,
negociavam IPCA mais 4,5, depois mais 5, 5,5, elas passaram a negociar IPCA mais 6, e mais recentemente foi para IPCA mais 7, ou seja, o mercado colocando um prêmio de risco adicional ao Brasil, basicamente duvidando da capacidade do governo de se manter saudável fiscalmente. A nossa dívida pública vem aumentando de uma maneira forte nesses últimos 2 anos. Então, as NTNBs, que são aqueles ativos, portanto, que nos oferecem uma certa proteção à inflação e um carrego, e naturalmente, nesse nosso universo de fundo de pensão, é o ativo de maior presença, é um ativo que está em todas as fundações, está em todas as carteiras, estão nas nossas carteiras, tampouco teve um desempenho positivo. A gente vê, por exemplo, o IMAB, que seriam essas NTNBs, a curva inteira, a dívida pública inteira brasileira atrelada à inflação, performando praticamente zero no ano. As NTNBs mais longas no campo negativo, conforme essas taxas abriram bastante. E o que chama o próprio dólar, o dólar é um outro ponto importante, com este, vamos dizer assim, essa piora que houve de expectativas em novembro, tanto a eleição do Trump. Então, o que significa um Trump eleito? Essa era uma dúvida que pairava no mercado, agora a gente já tem isso definido, discutir o que acontece. Um Trump eleito basicamente significa mais Estados Unidos e menos mundo, no sentido de fazer a América grande e a América em primeiro lugar, é a bandeira de campanha dele. Isso, na prática, pode ser visto com um aumento de tarifas para produtos importados norte-americanos, portanto, privilegiando os produtos locais e criando também cortes de impostos para as empresas norte-americanas. Então, é basicamente uma pegada anti-globalização, fechar um pouco o país para os demais parceiros comerciais e focar mais na indústria local. Com essas medidas todas de cortes de impostos do governo, é um governo que tende a manter uma inflação norte-americana mais pressionada, uma atividade mais quente, uma atividade que pressiona a inflação, e isso fortalece o dólar. Então, a primeira resposta mais simples, se alguém perguntar o que significa Trump no mundo, é dólar forte. É uma moeda norte-americana valorizada frente às demais. Na outra ponta disso, é um real mais enfraquecido. É um euro mais enfraquecido, é uma libra esterlina mais enfraquecida, é um franco suíço enfraquecido. Então, isso botou uma pressão adicional no dólar, o dólar subiu 4,70 no mês, ele acumula uma alta de 25%. Todo mundo lembra que o dólar no final do ano passado estava 4,80, agora está 6. Então, o câmbio expressou esse sentimento tanto de um Estados Unidos mais forte, então eu quero ter o meu dinheiro num país que está com uma atividade econômica forte, e agora elegeu um presidente que é pró-mercado, é pró-crescimento econômico, é pró-lucro das empresas, e as nossas questões fiscais, que tanto bateram na Bolsa, bateram na curva de juros, também bateram no dólar, o dólar acumulando, portanto, uma alta de 25% contra o real. E a outra coisa que chama a atenção neste quadro são essas barrinhas verdinhas aqui no meio, que são os ativos de renda variável internacionais. Então, não é que Bolsa foi um investimento ruim no ano, Bolsa brasileira foi ruim. A Bolsa norte-americana está nas máximas históricas, seja o S&P, seja a Nasdaq, que é a Bolsa de tecnologia, outros mercados globais também performaram bem. Então, foi um ano que aproxima-se do final, com o Brasil tendo amargado um desempenho inferior, desempenho negativo em muitas classes de ativos, mas nós não podemos culpar o cenário externo, porque o mundo performou bem, os Estados Unidos performou bem, mesmo bolsas, por exemplo, bolsa europeia no ano subindo 27%, é bastante coisa, mercados emergentes também em alta. O Brasil experimentou esse descolamento do resto do mundo, porque o que pegou mesmo, no português claro, é a capacidade, é o endividamento do governo, é o Estado expandindo seus gastos e os investidores preocupados com no limite, né, o nível de endividamento. Então, se alguém me empresta R$100 e eu começo a me endividar, pegar R$100 de todo mundo e minha renda não cresce, o meu nível a minha capacidade de pagamento diminui. Isso puniu praticamente todos os ativos. Então, a gente olha, eu vou passar assim alguns slides, alguns gráficos, só para ilustrar um pouco isso, depois eu vou falar da nossa cabeça para o ano que vem, naturalmente, o que foi feito nas carteiras, como uma forma de dar transparência a vocês, a nossa maneira de reagir a esse cenário todo, né? Beleza, falei, e aí, o que vocês fizeram? Nós vemos esse material do fechamento de novembro. Então, 29/11, a curva de juros, Selic,
estava precificando uma alta em até 14,25. Nós tivemos um Copom ontem, decisão de política monetária, o Banco Central subiu os juros em 1% e sinalizou mais 2 altas de 1%. Portanto, nós fomos a 12,25 e o BC já disse que sobe mais 200 para 14,25. A discussão desta manhã foi: 14,25 é teto ou é piso? Para em 14,25, e aí quais são os prós e contras de cada um? Se uma pessoa argumenta que é o teto, o mercado pode ficar estressado, porque se a Selic, se necessário for, subir acima de 14, porque a inflação está pegando por uma série de coisas, e o Banco Central ficar parado, como foi na época do Tombini, a inflação explode. Ou seja, a inflação está saindo de controle e o Banco Central não reage porque ele disse que o 14,25 era o teto. Se ele diz que é o piso, o mercado pode questionar que essa Selic pode ser 15%, 16%, 17%. Então, a grande discussão de hoje é onde para essa taxa de juros. No final de novembro, ela parava em 14,25. Neste momento, dia 12/12, às 16h17, ela está parando mais próxima de 16%. Por que ela está parando perto de 16%? Porque a inflação está saindo de controle. Nós temos uma projeção de inflação para este ano, depois eu volto naquele slide, eu não vou passar tudo isso, tá? Aqui é só para acompanhamento, que a gente tem mensal. A inflação para este ano projetada, bom, esse ano acabou, vai ser uns 5%. Para o ano que vem, está em 5,2%, essa é a inflação do economista, do nosso economista da XP. 5,2% é acima da meta, a meta é 3%. Não nos esqueçamos. Então, se a inflação está acima da meta, o Banco Central tem que subir juros, por isso que ele subiu 1% ontem e prometeu mais 2 altas de 1%. Beleza. Mas o mercado antecipa tudo. As NTNBs, elas pagam IPCA mais um cupom. Essa parcela de IPCA para o ano que vem, para 2025, está sendo negociada a 6,40. Ou seja, o mercado está achando que a inflação vai ser acima de 6 o ano que vem. É isso que está no preço. Se alguém quiser entrar no site do Tesouro Direto, comprar uma NTNB, o preço implícito da inflação é 6,40. 6,40 é bem distante da meta de 3. Então, o que na prática está acontecendo? O mercado está duvidando da capacidade, aí o Banco Central veio ontem mais firme, mas duvidando que essa inflação de 3% vai ser entregue no ano que vem, e no outro ano, a nossa meta ainda é 3%. Para trazer uma inflação de 6,5% para 3% é necessário mais juros, por isso que hoje a curva está mais ou menos em 16% esperado. E a ponta longa, quando a gente pensa as próprias NTNBs, que estão negociando hoje IPCA mais 7%, ou essa própria curva de juros, que está toda na ordem de 15%, 14%, não prevê uma queda de juros lá na frente por conta desse questionamento da política fiscal brasileira, da questão da solvência, da questão da sustentabilidade das contas públicas. Então, quando a gente coloca isso numa ótica de alocação de capital, e principalmente o que isso significa, eu estou abrindo meu extrato, eu estou vendo que meu dinheiro não está subindo, eu tenho renda variável, eu tenho uma posição em bolsa, está caindo, eu comprei um título público que eu achava uma boa ideia quando o pré-fixado estava 12, esse negócio está negativo agora, porque o pré-fixado foi para 14, 15, eu comprei uma NTNB achando que era um bom negócio, quando ela estava IPCA mais 6 e pouco, ela está negativa porque isso se deslocou para cima. Isso tudo tem uma origem na questão de por que o PIB brasileiro está crescendo tanto. Essa é uma grande contradição do mercado, tá? Então, vou falar assim, 2 minutos sobre isso. Por que o mercado está chilicando tanto se a economia está forte? Essa é uma pergunta boa. Nós olhamos o PIB, esse ano deve crescer 3,5%. Pô, por que a bolsa está negativa? Por que eu estou olhando aqui, o índice de small cap, que são as empresas pequenas da bolsa, pequenos negócios, está caindo 20%. Por que o mercado está panicando? Por que o mercado está puxando os cabelos, sendo que o PIB cresce 3,5%? Porque esse é um PIB clássico impulsionado por demanda, é um PIB impulsionado por gastos do governo. Então, o que aconteceu ao longo dos últimos 2 anos? O governo gastou bastante dinheiro via programas sociais, via assistencialismo, aumentando na prática, o governo toma uma dívida, se endivida mais, pega esse dinheiro, gasta ou distribui na forma de renda para as famílias. Esta renda vira consumo. As pessoas estão indo ao shopping, as pessoas estão gastando, as pessoas estão comprando roupa, estão viajando, estão curtindo a vida. Uma parte importante desta renda pela qual o governo tem se endividado está vazando do país. O que isso significa? A nossa conta corrente, ela está bem mais deficitária do que ela estava há 2 anos atrás, 3 anos atrás. Por quê? As
importações estão tão maiores? Porque uma parte dessa renda que o governo está pondo na mão das pessoas, lembremos-nos que a PEC da transição do final de 2022 previa 230 bi de reais, está vazando para as bets, saiu bastante notícia nos jornais recentemente. Muitos dos serviços de streaming, acho que supõe que grande parte da galera aqui na live assina um Netflix, um Amazon Prime, assina um Spotify, assina alguma coisa, toda essa grana vai para fora, porque as empresas estão fora, então muitos dos serviços que nós consumimos hoje, as empresas provedoras são lá de fora, serviços de cloud, etc. E tem também os produtos importados, uma vez que a nossa atividade econômica está muito forte, por conta de demanda de consumo, pega a rua, está trânsito para todo lugar, a gasolina está 6 conto e o carro está cheio, não importa. Porque as pessoas estão com esse dinheiro no bolso, estão gastando, e uma parte disso também são as importações, as brusinhas da Shein, da Shopee. Isso tudo prejudicou a balança comercial, nossa conta corrente está mais deficitária, porque é dinheiro indo embora do país, ou seja, o governo está se endividando e quem está ganhando dinheiro é a empresa lá de fora. Isso também pressiona o câmbio. E esse PIB que foi inflado por conta desse consumo, ele não teve uma contrapartida de expansão de oferta, expansão de indústria, expansão de produção. Então, se a gente fala assim, papo de boteco, né? Qual que foi a última grande obra na cabeça assim, que a gente tenha de infraestrutura, um novo parque industrial, uma rodovia, um trem, um porto, uma coisa que fala, caramba, os caras criaram, construíram uma parada, empregaram 20 mil pessoas, sabe, de expansão de indústria, de capacidade produtiva? Não teve. Ou seja, basicamente, deu-se dinheiro na mão de todo mundo, não aumentou a produção de bens que a gente tem disponíveis. Então, a gente tem um PIB forte esse ano, mas ele desacelera no que vem. Por quê? Porque não é sustentável. Porque ele está sendo impulsionado por um governo que está se endividando para as pessoas gastarem o dinheiro e o mercado está questionando isso. Pô, peraí, até quando? A nossa dívida pública está aumentando a uma razão de 2%, 3% ao ano, que é um número preocupante. Está aqui, ó, dívida bruta. 73, 78, 82, 85. Na época da Dilma, o ponto de partida era próximo de 60. Então, por isso que o mercado também está mais estressado hoje em relação à Dilma, porque o nosso ponto de partida é pior. E a grande contradição é como que um PIB tão forte pode criar um mercado tão nervoso, porque esse crescimento não é sustentável. Então, essa inflação, que hoje está na ordem de 5 e migra para 5,2 e o mercado colocando em 6, cria um problema que nós temos que endereçar, seja através de política monetária, seja através desse corte de gastos que não veio. Na prática, o que nós fizemos ao longo desse ano, então? Os títulos atrelados à inflação são boas alternativas, mas eles sofreram dessa marcação toda. Qual que é um ativo que é mais penalizado e quando a gente pensa para o ano que vem, ele não encaixa muito bem? A Bolsa. A Bolsa teve um ano difícil e a gente imagina que ela vai ter mais um ano difícil, um ano mais difícil para 2025 com este contexto macroeconômico dos Estados Unidos forte. A gente consegue ver essa questão de fluxo de capital estrangeiro, aquela pergunta retórica, né? Por que a Bolsa está caindo? Porque estão vendendo. O fluxo de capital foi negativo esse ano. Investidor estrangeiro, que é essa coluninha da esquerda, só colocou dinheiro 2 meses e teve saída todos os outros. Os investidores institucionais, as fundações, nós como alocadores também tiramos dinheiro da Bolsa. Aqui nos nossos portfólios da Previbar, nós reduzimos Bolsa ao longo desse ano. E sobra aí quem compra, né? Os grandes compradores. Então, a Bolsa está com um problema de fluxo. Nós entendemos que o Ibovespa está se segurando mais ou menos porque o lucro das empresas está forte. Por que as empresas estão com lucro forte? Porque as pessoas estão consumindo. Essa lógica do governo se endividar para você gastar em algum lugar, você tira o dinheiro do setor público e dá no privado. Eu recebo um auxílio do governo, eu vou lá e compro alguma coisa de alguém, essa pessoa privada recebe esse dinheiro. Então, o lucro das empresas se manteve positivo neste ano. No entanto, essa questão fiscal ditou o ritmo e aí aquela força, né, uma contra a outra, a questão fiscal acabou absorvendo, acabou levando, acabou engolindo essa questão do lucro das empresas, e para o ano que vem a gente acha que é um ano para ter menos bolsa, porque os juros está mais alto, essas NTNBs estão num patamar muito elevado e a gente tem esses desafios, tanto de manter um crescimento que foi muito impulsionado e, portanto, não é sustentável pela expansão do gasto público, e o lucro das empresas tende
pode ser que desacelere no ano que vem, mediante essa redução, tanto do ritmo de consumo, quanto de um juros mais elevado. Então, nesse balanço geral, em que os ativos brasileiros não performaram, a gente termina o ano com menos bolsa do que nós tínhamos no começo do ano, e essas reduções foram feitas ao longo do tempo. Nós aumentamos ao longo do ano a posição em investimento no exterior, e essa é uma posição ganhadora. Reforçamos a convicção para o ano que vem de que bolsa, principalmente americana, e acho que não faz muito sentido ficar buscando Europa, China, Estados Unidos. Estados Unidos vai dar um baile nos próximos 2, 3 anos. Reforçamos o apreço pelo investimento no exterior, a renda variável, bolsa americana, bom ativo, uma coisa que tem entregado, a economia está boa. Menos Bolsa Brasil. E uma outra redução importante que a gente fez no portfólio ao longo desse tempo é o crédito privado. Então, o crédito privado foi o grande ativo, são os únicos fundos das nossas carteiras que performaram muito bem, bateram o CDI. No entanto, nós já tínhamos uma preocupação em relação a uma febre que está rolando na indústria de crédito, muito emissor vindo ao mercado, pagando taxas que não condizem com o seu risco de crédito, porque o mercado está muito comprador. Nós já vínhamos reduzindo a posição de crédito, e nesse cenário que se construiu rapidamente em 2, 3 semanas, a gente acha que piora a percepção, porque nós vamos ter um 2025 com juros que não é mais 8, 9, 10, é 14, 15. Então já é um custo financeiro para as empresas maior. Uma empresa que paga a dívida, uma pessoa física que paga uma dívida do cartão de crédito, sobre um CDI de 10 é diferente de sobre um CDI de 15. Então, as empresas podem começar a ter um reperfilamento da dívida, uma dificuldade de organizar a sua estrutura de capital, porque vai ser um juros mais elevado, uma inflação potencialmente mais elevada. Então, uma outra redução importante que nós implementamos nos portfólios recentemente é o crédito privado, até numa pegada um pouco, vamos dizer assim, anticíclica. Performou tão bem, o cenário adiante não parece muito prospectivo, então vamos pôr no bolso uma parte desses ganhos, vamos preservar uma parte deste capital e rodar um 2026 com uma alocação mais leve, porque esse cenário de um fiscal mais frouxo, uma política monetária, e a grande dúvida que se tem agora é se esse novo corpo diretivo do Banco Central, cujos 7 dos 9 integrantes são indicados pelo governo, o quão duro eles serão com a inflação. O mercado tem a memória da época do Tombini e da Dilma. A Selic, na 2014, 2015, foi 14,25, aquele era o nível da Selic, e a inflação foi 10, 11. Ou seja, o Banco Central claramente deveria ter subido mais os juros, não subiu por questões políticas, e a gente lembra bastante o que aconteceu naquele período. Então, para fechar aqui, foi um ano muito desafiador, muito ingrato para carregar esses ativos brasileiros. Foi um ano que requereu mudanças na alocação, essas que eu citei, sair um pouco de... Os únicos 2 perfis que tem bolsa, reduzir a brasileira, aumentar a americana, fazer essa gestão do crédito privado de maneira a proteger os ganhos auferidos, supondo que o próximo ano trará desafios novos. As alocações nas NTNBs, os ativos ligados à inflação, que tradicionalmente são ótimos ativos de carrego para o longo prazo, tem tudo a ver com o mundo de aposentadoria, porque dá o carrego da inflação no longo prazo, mas eles sofreram bastante este ano por conta dessa desconstrução. E, assim, uma frase para fechar é que as coisas mudaram bastante e mudaram rápido. Se a gente lembrar, no comecinho do ano, pós aquele 2023, que teve uma super alta, uma folia no mercado nos últimos 2 meses, a bolsa subiu, tinha uma galera de mercado que falava em Selic a 8,5, 8,5, 9. A gente estava começando o ciclo de queda, então o pessoal, a Selic vai cair de 13,75 para 8,5, vai ser um ciclo tal, aí o 8,5 virou 9, virou 10, virou 10,5, virou 12, virou 15, ou seja, a gente começou o ano falando em Selic a 8,5, e termina o ano falando em Selic a 15. Tudo isso no espaço de 12 meses. Então, foi uma mudança abrupta, intensa, nesse curto espaço de tempo que requereu, a palavra final, assim, a gente encerra o ano com uma pegada mais conservadora, porque o mercado nos levou nessa direção. Acho que as informações disponíveis, até para também dar um pouco de tranquilidade, carrego, aproveitar desses juros altos, nós encerramos o ano com uma atitude mais cautelosa do que havíamos, isso foi ao longo do ano implementado.
Ótimo. Ou não tão ótimo, Thiago, mas obrigado pela apresentação. O importante assim, antes de passar a palavra para o Renato, acho que é importante deixar claro que a Previbuyer oferece os perfis de investimento. O Thiago, ele deu a visão exatamente ali da gestão, da ponta que ele tem total domínio, é uma gestão discricionária, enfim, mas a gente tem os perfis de investimento. E os perfis de investimento, eles têm esse objetivo aí, alinhado talvez mais ao prazo, alinhado mais à expectativa de cada um da aposentadoria. Esse é um momento de dificuldade, sim, mas não é privilégio nosso, é o mercado todo. Para aqueles que disserem, ou que observarem, nossa, mas o meu rendimento no meu banco está melhor, provavelmente o nível de risco do seu investimento ou o ativo que você está investido é diferente, é um ativo, um CDB, alguma coisa atrelada ao CDI, que não tem essa volatilidade, e pelo contrário, como o Thiago mesmo falou, acho que foi o principal ativo desse ano. Mas como a gente tem os perfis de investimento, a gente precisa fazer uma escala gradual de nível de risco para poder, dentro das premissas, atingir uma reposição salarial ao longo de determinada jornada, porque isso são premissas. Hoje ninguém assim, prospectivamente, ninguém consegue ter a certeza, ainda mais com essas informações disponíveis hoje. Então, o importante é vocês refletirem sobre os perfis e serem resilientes, porque eu acho que também é um momento de resiliência, porque uma mudança agora, reduzindo o risco, ou seja, se você eventualmente sai de um perfil com mais risco para um perfil com menos risco, porque tem uma preocupação com os resultados, e não esqueça apenas de olhar para o longo prazo, porque não é sobre agora, é sobre o longo prazo. E a gente espera e faz a gestão dessa forma, se tiver o retorno, e a gente espera que tenha esse retorno, você também não vai conseguir capturar esse retorno. E aí é um prejuízo adicional. Como o próprio Thiago comentou, né, e de novo, para os perfis, cada perfil ele nasce com uma alocação-alvo, com um objetivo. E o gestor tem a liberdade, tem um limite inferior e tem um limite superior. E ele tem a liberdade para fazer a alocação de acordo com o cenário. Porque hoje, por exemplo, a gente está avaliando, já analisando aqui, ou concluindo a definição da política de investimento para o ano que vem, que está muito alinhado ao ano do ano anterior, mas obviamente que o objetivo de alocação vai ser menor, como o Thiago comentou. Então, a grande preocupação é essa, de tomar uma decisão no seu portfólio sem olhar o longo prazo e preocupado exclusivamente com esse curto prazo, que é do mercado. Então, cuidem, assim, pense no seu portfólio, mas cuidem para que não façam uma decisão que te traga mais prejuízos. E só Desculpa ter falado. complementar, Por favor. foi ótimo que você falou, e obrigado por ter falado. Na prática, assim, os perfis moderado e agressivo, que tem mais risco, a gente está numa pegada de ficar um pouquinho mais leve, mas com risco, porque tem a diferenciação, mas dentro dos caras de risco ter um pouquinho menos para proteger, ficar um pouco mais leve, quando o mercado melhorar, alocar mais risco. Então, uma maneira de ter como se fosse um pêndulo, né? É um perfil de risco, é um perfil que tem bolsa, a gente vai dosando em cada um deles para tentar suavizar. Então, o perfil agressivo, naturalmente, prevê ganhos maiores no longo do tempo. O que a gente está querendo é preservar um pouco esse curto prazo e, a hora que o mercado melhorar, coloca-se mais risco de uma forma mais eficiente.
Isso, ótimo, obrigado, ótimo ter complementado assim. E eu agora vou passar então pro Renato, que é da Aditus, e ele vai falar ali. Não esqueçam que os resultados que ele vai apresentar aqui são os resultados da cota mesmo, que estão até disponíveis no site e no portal, são do fechamento de outubro. Sem prejuízo, no nosso site também tem a prévia de novembro, caso vocês queiram consultar. Perfeito. Obrigado, Cássio, Thiago. Boa tarde, pessoal. Obrigado pela disponibilidade de todos, pelo tempo também para nos escutar aqui. Acho que, poxa, muita coisa do que o Thiago falou, acho que é super importante, a Cássio também complementou, né? Foi um ano que o Thiago ali no finalzinho trouxe um pouco desse sentimento, né? Um ano um pouco frustrante, né? A gente tinha no final do ano passado uma perspectiva muito mais otimista, né? Tivemos um cenário desafiador. Eu acho que o que é importante ressaltar, tá? Eu acho que a figura principalmente do comitê, do Acácio, do Thiago, da gente aqui da Aditus, das outras consultorias, né? É o trabalho no mês a mês de perseguir a política e de fato conseguir ajustar a carteira para esse cenário. Acho que o Thiago falou um negócio muito importante. A gente, nos perfis moderado e agressivo, né, a gente tem essa perspectiva de ter um retorno melhor. Mas não necessariamente o retorno melhor é só bolsa, né? Não necessariamente o retorno melhor é só ativos de muito risco. A gente pode ter uma carteira mais defensiva nos perfis mais arrojados, tá? É super convencional isso, e esse é o trabalho, tá, que a gente tem, é o desafio que a gente tem no mês a mês de conseguir traduzir isso, tá? E aí o trabalho da política que a gente revê agora no final do ano, né, a implementação da política, as discussões com a XP, na figura do Thiago, né, acho que são super importantes para a gente ir afinando um pouco essa percepção, né, e assim, o Brasil vira e mexe está num cenário difícil. Acho que é bem comum a gente falar que o Brasil está num cenário difícil, né? E ainda assim a gente teve janelas muito boas para os perfis mais arrojados, né? Então acho que o Acácio falou algo muito importante, né? Às vezes o curto prazo parece, né, que te faz ser muito resiliente, mas também nada impede da gente ter um ano de 2025 positivo, né? Digamos, a gente veja algumas notícias interessantes, a inflação começa a convergir, não seria nada estranho a gente ter um cenário positivo. Então, por isso que é importante ter esse objetivo de longo prazo, né? Assim, cada um sabe, né, entende o seu perfil, e por isso é sempre importante se preocupar no longo prazo e ter o conforto que estamos aqui tentando defender até nos perfis mais arrojados, tá? Acho que só resumindo um pouco do que o Acácio e o Thiago comentaram, porque eu acho que é muito importante ressaltar isso na figura da gestão, tá? Eu vou só compartilhar rapidamente, pessoal, aí acho que já está na tela, né? Eu trouxe as lâminas de outubro, tá, pessoal? Acho que só para trazer um pouco dessa rentabilidade, e aí a gente tem aqui o resultado acumulado também até outubro, né? Acho que o destaque, principalmente aí no perfil conservador, né, o super conservador, principalmente por conta, acho que o Thiago falou muito bem, do crédito. Essa figura do crédito no perfil super conservador, né, e aqui a gente consegue olhar na participação, né, temos 76% pós-fixado, 22% de crédito, né, e é uma parcela que a gente já tem reduzido de forma ativa, os spreads de crédito hoje já ficam mais apertados, e um ponto importante que cabe ressaltar, né, conforme a Selic sobe, o risco de crédito também aumenta, né? Para as companhias começa a ficar mais apertado ali o custo de capital. Então é importante também esse ajuste, né? E foi justamente essa posição em crédito que fez com que no ano, né, que a gente tem uma rentabilidade de 9,24 contra um benchmark de 9,08 até outubro, tá? Então a gente conseguiu gerar retorno sobre o benchmark em um ano que foi o ano do crédito e do CDI. Tá, então, acho que cabe destacar que, de fato, o super conservador hoje com patrimônio de 700 milhões, né, aqui no plano CD, de fato, tem muito... Foi um ano, de fato, mais conservador, né? Já no perfil conservador, que a gente começa a ter um pezinho um pouco mais no risco, né? E aqui não é risco tão direcional em ativos de maior volatilidade, aqui seria na figura dessa renda fixa inflação, o Thiago comentou bem, né? A renda fixa tem essa figura e, obviamente, temos pessoas aqui que entendem muito de mercado, mas também pessoas que estão menos
dentro, né, do mercado, essa parcela de renda fixa tem volatilidade, e conforme a gente observa a abertura dos prêmios, né, ou seja, o mercado esperando mais prêmio, principalmente da dívida soberana do Brasil, essa parcela de renda fixa tem uma rentabilidade menor do que o esperado, né, puramente contábil, é o que a gente comenta, né, a marcação a mercado, que a gente chegou a comentar. A expectativa de retorno daqui para frente desses títulos é muito positiva, tem um carrego de inflação importante, tem o carrego até da própria taxa que subiu bastante daqui para frente, tá? Isso também é importante comentar. E justamente essa parcela de inflação que tem essa expectativa de prêmio para a gente atingir o benchmark, né, que é um pouquinho mais, a Roge tem uma pimentinha um pouquinho acima do super conservador, tá, justamente via esse risco de mercado. No crédito também temos no nível aí de 20%, né, então a diferença do super conservador para o conservador é essa pimenta de risco de mercado, que mais uma vez no ano também não foi tão positivo, por conta até dessa expectativa de inflação que subiu bastante nesse último trimestre, principalmente, tá? O moderado aí a gente começa a inserir aqui renda variável, né? A gente começa a inserir também multimercado, e o multimercado é uma classe que não foi boa no primeiro semestre, mas nesse segundo semestre tem feito um papel interessante de diversificação, tá? E aí é a resiliência, né? Assim, os multimercados é uma parcela do portfólio que podem tomar risco de maneira bastante antagonista do que a gente toma no resto da carteira, e eles conseguiram gerar alfa nesse período mais curto, principalmente outubro e novembro. Tá? Então, é uma parcela que ajudou, né, enquanto, de fato, o maior detrator acabou sendo a renda variável. Tá? A renda variável, por motivos óbvios, né, taxa de juros subindo, incerteza fiscal, todo o cenário macroeconômico, de fato, pesou bastante no moderado essa participação maior de renda variável. E aqui eu acho que é importante, tá? Não só a questão da composição da renda fixa atrelada à inflação, que também é um perfil mais arrojado, mas de certa forma conservador, mas a própria composição da renda variável, né? Esse é um trabalho que o Thiago tem feito também na gestão, né, de trazer uma parte mais passiva, uma parte mais de dividendos, né, menos fundos mais de valor, né, que acabam ficando tendo, assim, ainda tem muita volatilidade, mas talvez uma volatilidade menor do que os fundos mais ativos, né, que em geral tem small caps, tem empresas menores, tá? E por último, o agressivo, né, aí de fato, no ano a gente já está falando de uma rentabilidade de 2,59, né, trazendo um pouco para novembro. Novembro foi um mês bastante difícil, principalmente o finalzinho do mês, depois do anúncio do pacote, né, acho que esse finalzinho de novembro prejudicou bastante. O Cássio comentou, né, as prévias disponíveis no site, tá, acho que a gente pode ter uma boa sensibilidade, e aí de fato pesou bastante a parcela de renda variável. Tá? O exterior, aqui a gente já tem um pouco mais de exterior, e isso acabou ajudando positivamente, tá? O exterior aí por conta do dólar e também dos ativos, e aí essa aposta, principalmente em Estados Unidos, ajudou bastante esse ano, tá? Foi um pouco de colchão dessa diversificação, mas fato é que o peso de bolsa, e aí a gente já está falando de uma bolsa quase 6% negativa no ano, né? Aqui até outubro estava 1,5%, mas juntando novembro a gente já está falando de quase -5% a -6% no ano, tá? Então, esse peso do maior risco, de fato, não foi positivo esse ano, mas, mais uma vez, né, são janelas, né, a gente teve uma janela difícil, 23, que ajudou o finalzinho do ano, né, 24 continua sendo uma janela difícil, mas desde pós-pandemia, eu acho que tomar risco no Brasil tem sido, de certa forma, ingrato, né, mas aí o nosso papel no dia a dia, né, no mês a mês, é tentar traduzir esses nossos anseios, né, nossa percepção na carteira e na política, para tentar amarrar um pouco melhor a esses perfis com maior risco, tá? Então, pessoal, acho que a gente tinha um pouquinho para trazer isso, da rentabilidade, comentar um pouco. Deixa aí na tua tela, deixa aí na tua tela, só para eu fazer um comentário aqui sobre um ponto, Renato. E lembrando que no final do ano passado nós tomamos também uma decisão de alterar o benchmark. Então, o benchmark de todos esses perfis aí, eles são um percentual do CDI. Então, como você pode ver aí, esse é o agressivo, então eu acho que ele é 120% do CDI, o moderado eu acho que é 115%,
na verdade é 125% do CDI, esse é agressivo, o moderado é 115%, o conservador 106%, e o super conservador 101. 101, perfeito. Isso faz com que nós decidimos isso para também contribuir e dar mais liberdade ali para o gestor buscar as classes de ativos que ele achar mais adequado para obter o retorno. Isso também estabelece um retorno mais objetivo para ele e para os participantes, a gente entende que essa é a melhor métrica para que ele acompanhe a gestão e o descolamento de um ativo que é muito comum, que é o CDI. Então, pelo CDI ser o ativo mais, o ativo de referência, o ativo livre de risco, por assim dizer, ele só vai para cima, né? Então, nesse momento, ainda que ele aumenta, ele tem um descolamento muito grande do resultado. Então, aqui no agressivo, a gente está olhando ali no ano, a gente está com 2,59 como resultado do perfil, e o benchmark está 11,35. Porque ele é 125% do CDI. Então, o CDI ele está 11, 10, no ano ele ficou, agora foi até elevado a Selic para 12,25, né, Renato? Então, isso faz com que a gente fique descolando. Então, mas não se preocupem, porque a gestão, isso aqui é apenas uma referência de retorno para vocês observarem. O benchmark anterior, ele era um benchmark composto, e ele fazia uma composição com a inflação. Até sugiro, Renato, que a gente coloque aqui não sei se nesse slide, mas colocar o IPCA+, que é o do plano. E essa acho que minha última observação, e aí a gente vai para as perguntas. Eu vou dar uma passada aqui, Ellen e Vinícius, né, se vocês quiserem me ajudar, mas eu vou passar aqui. Estou vendo a primeira pergunta publicada: quais os custos da taxa de administração que são pagos à gestora da Previbile? Imagino que seja, nós estamos falando da XP. A XP é a única gestora dos ativos do plano, é o Thiago que está aqui, acho que é até um contrato muito bem negociado, é um custo de 0,05, 0,04,5, né? É isso. Então, assim, essa não é uma preocupação, acho que é um bom custo que nós temos. Um anônimo aqui me pergunta: o fato do desemprego estar nas mínimas históricas e o PIB crescendo, mesmo sendo impulsionado pelo governo, isso ao longo do prazo não pode ser positivo? Qual a sustentabilidade desse crescimento que estamos vendo? O Thiago, acho que passo para você. Resposta rápida: o problema é o quanto que isso dura, porque ele tem sido baseado em endividamento. É tipo eu viver uma vida que eu gasto um dinheiro que eu não tenho, e uma hora eu vou me endividando, usando cartão, pegando dinheiro emprestado, vivendo, e uma hora a fonte de financiamento acaba. Então, o mercado, essa contradição, o PIB está indo bem, mas o mercado está estressado, porque o mercado está antecipando o momento em que a música para de tocar. Uma hora que o nível de dívida de uma família ou de um país atinge um ponto a partir do qual o governo não mostrou alternativas de corte de gastos e, portanto, esse PIB não é sustentável, que é essa pegada. Se a gente tivesse vivendo um crescimento de PIB por oferta, que é a expansão de indústria, de fábrica, a galera vindo e pá, não sei o quê, engenharia, né, construção, plantas industriais e tudo mais, se aumenta a quantidade de bens produzidos. O nosso é basicamente consumo. Então, é um PIB que não se sustenta no longo prazo, e ele é impulsionado por endividamento. A gente sabe que dívida tem um limite. E é esse o limite que o mercado está questionando. A gente já está em 85. Na época da Dilma, a dívida pública sobre o PIB era 60. Então, o Brasil hoje ele já está muito mais endividado do que era na época da Dilma. Esse é um dos
dos truques, dos detalhes importantes de por que as coisas estão estressadas apesar do PIB estar andando. E eu acho que também, não sei se todos aqui têm esse conhecimento, que o fato essa taxa de desemprego é uma taxa que é medida pelas pessoas que estão procurando emprego. E se a pessoa não procura o emprego, ela não, porque tem muita gente mesmo na informalidade que está sobrevivendo, ou no Uber, enfim, essa pessoa não está buscando mais emprego, então ela não é capturada nessa taxa. Vou para mais uma pergunta aqui. Mais investimentos em empresas exportadoras podem ter bons rendimentos, como de commodities? Não sei se isso você fala sobre investimentos em empresas exportadoras, talvez seja do papel do cotista, do investidor aqui, Thiago. Estou supondo isso. A exportadora, o truque dela é que ela tem receita em dólar. Então, é interessante isso. A gente voltou 10 anos no tempo. O papo de 10 anos atrás, na época da Dilma tal, os caras de bolsa, né, pensando em renda variável, as carteiras eram o que era previsível, não quero, o ciclo econômico está difícil. E exportadoras naquela época era uma saída, porque se o câmbio desvalorizasse, o dólar explodir, o cara ganha mais dinheiro, porque a receita dele está em dólar, então é uma forma indireta de você se proteger do câmbio. E segundo, que você não depende do que acontece no Brasil, você depende do que acontece na China, na Europa, nos Estados Unidos, seus mercados consumidores são fora. Então, essa parte de exportadoras, ela fica mais blindada do ciclo de atividade doméstico. Qual que é a contrapartida? Se o preço da commodity cair, se a China parar de crescer, se o seu comprador, o seu cliente do outro lado do mundo, desistir de comprar o que está comprando de você, se o preço cair. Então, assim, você, por um lado, se blinda das confusões domésticas, você tem um hedge, uma proteção no câmbio, mas você fica dependendo do seu parceiro comercial na outra ponta aí bem. Ótimo. Tem umas perguntas aqui que eu acho que eu posso endereçar, uma que não... diante desse cenário, qual será a sugestão de perfil para a perspectiva de retirar a Previdência só daqui a 10 anos? Embora acho que seja talvez o maior desejo, não é uma recomendação que a gente possa fazer de fato, mas eu acho que a gente pode debater o tema que 10 anos, nessa perspectiva que você mesmo coloca de longo prazo, não é a preocupação esse ano e talvez nem o próximo ano, é uma preocupação de acumular, de colocar dinheiro. Embora você precise de resiliência para esse perfil mais agressivo, o moderado e o agressivo tem um horizonte de maior longo prazo. E para tentar tranquilizar diante desse cenário, quem está nesses perfis não podem esquecer e estão fazendo contribuições, não pode esquecer que estão comprando cotas, estão colocando dinheiro num ativo que que pode se recuperar. Então você está comprando mais ativos, mais cotas, e pode você, no longo prazo, nesse prazo de 10 anos, conseguir melhores resultados. E por isso que, talvez nesse horizonte que você colocou, ter ativos de risco seja melhor. Uma pergunta do Nilson aqui, gostaria de saber se está ou não em estudo a possibilidade de definir um valor de benefício para dois perfis diferentes. Eu estou supondo aqui, se eu entendi a pergunta, que é um participante, talvez já aposentado, e que ele possa colocar parte do seu patrimônio num perfil moderado e num perfil conservador. Não, isso não está em estudo, pelo contrário, isso talvez quem quer colocar nessa composição, ou num perfil moderado e num perfil super conservador, talvez ele tenha que ir para um perfil conservador, que é o intermediário. Porque os perfis eles têm essas composições. Então, não está em estudo, porque os perfis atendem isso. Crédito privado em uma situação de Selic disparando acima de 15% não pode trazer risco à carteira? Acho que o Thiago comentou, ou o próprio Renato falou, que essa foi a preocupação realmente, e ele trouxe muito crédito.
crédito privado é empréstimo que a gente faz para as empresas, e as empresas, então, te pagam juros sobre isso. À medida que os juros sobem, ela vai ter dificuldade, talvez, para honrar esses papéis, e aí entra o risco de default. O que se pode falar aqui de renda fixa tipo LCA, CDB pós-fixados? Essa, então. E qual a previsão da XP para a recuperação das NTNBs, Thiago? Aí sim, hein? Essa pergunta é fácil, né, Thiago? Aí sim, hein? Não, eu fiquei com a parte que eu sabia. Não tem, acho que, resposta certa, resposta simples. Porque a gente achava que era uma oportunidade de compra quando as NTNBs estavam negociando a 6,5, 6,5, 6,40, elas foram para 7. As NTNBs mais curtas, uma B, vamos ver aqui, ó. Uma B27, uma B29, uma B30, quem abriu o Tesouro Direto aí, quiser comprar, tirar uma boletinha, tá 7,40, 7,20. Então, assim, o que a gente sabe, o mercado deu um salto. Ele disse, olha, não acredito mais, eu perdi a âncora fiscal, a âncora monetária, e, portanto, o nível de preço é outro. Existe uma discussão que é a seguinte, a gente está num cenário de estresse, a la Dilma? A resposta, ela tende a ser não estamos. O próprio câmbio, pela maneira que as coisas estão, elas poderiam piorar mais, então não é que a gente está no ponto mais baixo. Nós acreditávamos que o governo se sensibilizaria, por exemplo, com o câmbio a 6, alguma coisa assim, 6, 6,10, ele foi para 6,10 e ficou por ali, e aparentemente o governo dobrou a aposta no imposto de renda e tudo mais. Então, o que dá para dizer é que, assim, hoje elas estão muito baratas, estão com preços muito bons, nós sofremos por isso nas quedas do mercado inteiro, né? Toda a fundação, todo plano de previdência, absolutamente, praticamente todo CPF no Brasil tem um ativo, uma NTNB. Elas estão nos níveis mais atraentes dos últimos 15 anos. A pergunta é, será que pode piorar, pensando no panorama fiscal como um todo? Ou a gente já chegou num ponto em que, a partir daqui, está tão descontado, está tão barato, que é uma oportunidade de compra? Então, é um pouco essa discussão. Qual que é o prêmio? Assim, arma na cabeça, eu diria que estressou muito, deveria voltar um pouco. Elas têm um prêmio, faz mais sentido, por exemplo, essas Bs longas, estou vendo aqui, é que ontem e hoje fechou, mas hoje está abrindo um pouco. É mais nesse 6,70 mesmo. 7, uma NTNB longa, 7 e pouco, parece esticado, mas dá para pensar em 6 nesse momento? Acho que não. É tipo o câmbio, vou fazer a mesma associação com o dólar. O dólar a 5,20 parecia caro, né? E a gente, não vou comprar dólar agora, quem tinha viagem não viajou. Foi para 5,70, 5,80, parecia o valor mais caro, foi para 6. Então, assim, o 6 ele parece esticado, mas o 5 está longe. Talvez um 5,70 no câmbio seria um valor mais justo, 5,60. Ou seja, a gente piorou em relação aos últimos 3 meses, num nível que talvez esteja estressado demais, mas ele não volta para aqueles preços. Então, eu diria que a B, a gente tem uma expectativa que ela devolva um pouco, ela ande um pouquinho, performe um pouquinho melhor, mas não tão melhor com essas informações que a gente tem na mão. Ótimo. Acho que talvez a gente tenha coberto aqui todas as perguntas, mas eu queria tentar explorar, Thiago, rapidamente aí com vocês. O Renato também comentou sobre talvez o carrego mesmo desses títulos, que isso pode ser interessante, porque é inevitável. Eu ouço muito de alguns participantes que falam assim, nossa, o juros está subindo. Então, eles entendem isso é bom para o plano. Na verdade, não é uma verdade isso 100%, exceto se você, especialmente se você tiver comprado nesse ativo, nessas NTNBs, por exemplo. Inevitavelmente, falando aqui com o nosso público, por mais que a gente esteja sofrendo agora, esse é um ativo muito aderente a fundos de pensão, especialmente nesse nível de taxa. De 6, 6,5, 7, é extremamente atrativo. E comprar esse tipo de papel para você colocar no seu fundo de pensão e pensando no longo prazo é garantir esse nível de retorno pelo prazo do papel. Agora,
Se tiver algum estresse ou uma preocupação maior com o fiscal, esse 7, ele vai virar 8, ele vai pagar 8, e isso prejudica aquele que comprou no 7. Mas se esse 7 virar 6, virar 5, que a gente já teve esses níveis, esse investidor que comprou a 7, ele faz dinheiro. Porque ele tem um ativo que está pagando 7, enquanto o mercado, quem for comprar hoje, tá oferecendo a 5. Então, quando sobe essas taxas, essas curvas das NTNBs, para quem está comprado no ativo é ruim, para quem não está e vê essas taxas, talvez seja uma boa oportunidade de comprar, mas a dúvida vai ser sempre pairar naquilo que o Thiago falou. Será que eu compro a 7 e ele vai para 8? Ou eu compro a 7 e ele vai para 5? Essa é a difícil decisão aí que a gente tenta contribuir aqui com o Thiago, nas nossas diligências, no acompanhamento do Comitê de Investimentos. Eu acho que, não sei se entrou mais alguma pergunta, Ellen e Vinícius me ajudem, se não, eu agradeço a presença de vocês, resiliência, avaliem sempre seu perfil na perspectiva daquilo que você tem interesse do seu longo prazo. Não esqueçam que estar no agressivo hoje a gente está sofrendo mais, mas é dinheiro que você está colocando numa cota menor. E esperamos aí para o ano as boas notícias do próximo ano. Porque, embora a gente não tenha uma previsão, nada no radar que traga uma perspectiva tão positiva, exceto fazer a nossa parte, que é reduzir o risco, como o Thiago falou ali, reduzir a alocação de ativos de risco. Com isso eu agradeço, obrigado Renato, obrigado Thiago, obrigado Vinícius e Ellen aí por ter nos apoiado nessa live. Excelente ano para vocês, bom Natal. Depois de uma live dessa, o Thiago não nos ajuda a dar, né, Renato? Um bom final de Feliz Natal, mas... O que importa é saúde, o que importa é saúde. Muita saúde para todos vocês aí, boas festas e que venha 2005. Saúde e família. É isso. Boas festas, gente. Um abraço. Pessoal, obrigado. Obrigado, tchau, tchau. Bom final de ano a todos. Obrigado. Tchau, tchau.